Ah, Futura, eu estou aqui numa boa e vem você me atormentar? Não, já aprendi a lidar com você. Tchau. Você sofre com a mente acelerada e com pensamentos catastróficos? Isso é característico da ansiedade, mas com as técnicas certas você consegue aprender a interromper essa cadeia de pensamentos catastróficos e levar uma vida mais leve e focada no aqui e agora. Conheça essas técnicas no e-book Passo a Passo para Vencer a Ansiedade. Link nas descrições. Olá! Mais um vídeo exclusivo para os membros do nosso canal, os membros Valentinho e Valente. O primeiro vídeo que eu gravei para os membros, eu ensinei a técnica do modelo cognitivo, a técnica ABC, que é a primeira técnica que a gente utiliza muito com os nossos pacientes. A gente faz a psicoeducação logo no primeiro atendimento. Se você não assistiu, volta lá, assiste, porque é importante para a gente dar sequência a essa questão que a gente vem trabalhando aqui nos vídeos, como se eu estivesse falando para os pacientes que a gente atende online. E o modelo cognitivo, ele evidencia o tanto que o pensamento é que corresponde a tudo que vem pela frente e é responsável pelos nossos comportamentos. E Freud, que não tem nada a ver com a TCC, mas é o nosso pai aí da psicologia, da psicanálise, ele já falava que o pensamento é o ensaio da ação. Então, sim, de fato, todas as abordagens da psicologia compartilham do pensamento de que o que move o nosso comportamento é o que a gente pensa. Então, por isso que a gente trabalha tanto, a TCC trabalha tanto focado no pensamento. No segundo vídeo eu expliquei que esse primeiro pensamento, que é um pensamento automático, que pipoca na nossa cabeça assim que algo nos acontece, ele não vem sozinho. A gente cria uma cadeia de pensamentos catastróficos e olha, uma mente ansiosa, ela vai fazendo essa cadeia e vai jogando lá na frente e vai virando um caos a vida. Essa é a verdade. Então, no segundo vídeo, eu ensinei a técnica Stop, em que é o momento realmente de fazer essa parada nessa vivência dos pensamentos, nessa catastrofização. É uma técnica simples, que requer esforço para fazer, requer outras coisas para poder ajudar, tipo meditação, atividade física. A atividade física é exatamente para poder ajudar a diminuir a ansiedade, porque a mente ansiosa é uma mente tagarela, é uma mente que vem um pensamento em volta do outro realmente igual uma tsunami. Então a ansiedade é muito importante para ajudar, atividade física, é muito importante para ajudar na redução dessa ansiedade. Porque a gente sabe, que quem pratica uma atividade física aeróbica libera endorfina e dopamina, que são substâncias que diminuem a ansiedade e melhora o estado de humor. Então a atividade física ajuda a dar essa interrupção nessa cadeia que vem subsequente ao primeiro pensamento lá do modelo cognitivo. E uma mente muito acelerada, na hora que vem esse primeiro pensamento, os outros vão pipocando igual uma metralhadora. Então a meditação ajuda a dar uma acalmada e nós ensinamos nós temos no nosso canal vários vídeos de meditação que você pode fazer uso. Temos também uma playlist de um programa de 8 semanas de meditação da prática da atenção plena e eu gosto de deixar sempre claro para os pacientes que a meditação que a gente pratica é uma meditação voltada para a ciência. Jamais a gente vai indicar uma meditação que tenha algo a ver com religião, porque a meditação ela também pode estar relacionada a outras religiões que não o cristianismo, que é a principal que a gente vê aqui no Brasil. E nós, do Com Você Psicologia, indicamos sempre meditações que são voltadas realmente para a parte da ciência. A principal que a gente indica é a atenção plena. E uma mente ansiosa é exatamente isso. Pipoca um pensamento automático, involuntário, vem aquela cadeia um tsunami, aquela cadeia de pensamentos um atrás do outro, todos catastróficos, levando lá para um futuro horroroso. E o que a prática da atenção plena faz? Trazer você para o aqui e agora.
te dá essa possibilidade de perceber o que você tem agora no seu momento atual. Porque toda essa cadeia que a gente cria, como eu falo lá no segundo vídeo, historinhas que a gente cria na nossa cabeça de forma voluntária. E que isso pode nunca vir a acontecer e causar sofrimento na gente nesse momento presente. Que eu sempre reforço. Quando a gente cria essa cadeia de pensamentos, o nosso cérebro não consegue diferenciar a imagem mental, que é pensamento, da realidade. Se eu estou pensando aquilo tudo, ele acha que eu estou vivendo e aí a ansiedade sobe igual um foguete, a gente tem crises de pânico e daí por diante. Então, a pessoa começa a praticar o stop, a interromper, a verificar que realmente aquele pensamento, né, pode se buscar por evidências, que é um passo que a gente trabalha aí com os pacientes. Então tá bom, você tá pensando isso, faz o stop nessa cadeia e volta nesse primeiro pensamento e busque por evidências que comprovem ou não esse pensamento. Porque a mente ansiosa, o monstrinho da distorção cognitiva que mais acontece é o monstrinho vidente. Ele tem uma bola de cristal toda escura, toda turva e jogando sempre para um futuro horroroso. Quantas vezes, né, você que me escuta deve ter já previsto aí uma catástrofe diante de uma simples coisa, uma reunião de trabalho, uma prova na faculdade, uma prova na escola, um encontro com alguém, uma festa que vai acontecer, seja o que for, acaba trazendo todo essa catástrofe porque a mente está acostumada a criar isso. Uma mente ansiosa é isso. Eu sempre falo, né, que a ansiedade é nada. Nada aconteceu, mas dentro da nossa cabeça o mundo está desmoronando. Então, pratique o stop que eu ensinei no segundo vídeo que eu postei lá nesse ano de 2022 para os membros Valentim e faça esse stop e a partir de agora, depois que fizer o stop, claro, você vai contestar esse pensamento ou buscar por evidências que comprovam ou não. Percebeu que não tem evidência nenhuma, que não tem nada disso que comprove? A gente vai fazer então a metacognição. E antes da gente ter a metacognição, tem um joguinho com 4 palavras que eu gosto muito também. Toda vez que você se pegar fazendo essa cadeia catastrófica, observe quais são as suas preocupações. Como o próprio nome diz, preocupar-se é ocupar-se antecipadamente de algo que não aconteceu. Então, as suas preocupações, elas são geradas por medos. Quais são os seus medos? Anote. Toda vez que você estiver formando essa cadeia catastrófica, eu tô achando que vai acontecer isso, meu medo é que aconteça isso, meu medo é que aconteça aquilo outro, meu medo é que isso, que isso, que aquilo. Observe quais são os seus medos. Porque a partir do momento que você observou qual que é o medo que você tem diante de uma situação, você pode então buscar pelas precauções para que aquilo não aconteça. Então, primeira palavrinha aí é preocupação versus precaução. Você vai observar com que você está preocupado, quais são os medos que você está tendo e quais são as precauções que você pode tomar, quais são as ações que você pode tomar para prevenir que os seus medos não aconteçam. A partir do momento que você identificou quais as ações que você pode tomar, chegou a hora então de você entender que você tem um certo controle. O que depende de você, se você estiver fazendo, você tem controle da situação. O resto é então confiar. Para quem é cristão, confiar em Deus. Para quem não é, confiar na vida, confiar que vai dar tudo certo. Então as palavrinhas são preocupação versus precaução, controle versus confiança. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem medo de andar de carro, viajar de carro. E aí ela vai fazer uma viagem, ela já começa, eu vou sofrer um acidente, e aí o acidente vai ser grave, eu vou capotar o carro, eu vou parar no hospital, eu vou morrer, eu já fui enterrada, já vi meu filho e minha filha sofrendo porque ficou sem mãe. Parou, stop. Olha a cadeia que criou catastrófica, é hora de, peraí, eu deixei meus filhos sem mãe,
Eu morri? Eu tô no hospital? Meu carro capotou? Eu sofri um acidente? Então meu medo é o pensamento que veio que gerou isso tudo, eu vou sofrer um acidente. A partir do momento que você percebeu, então, eu vou sofrer um acidente, você pega essa frase, esse pensamento e identifica, então, qual é o seu medo. Tá óbvio aí, meu medo é de sofrer um acidente na viagem. Ok? Identificamos o medo. Então, se eu tô com medo de sofrer um acidente na viagem, quais são as precauções que eu posso tomar? Eu posso viajar com carro revisado, posso me certificar que o motorista é bom, se o motorista for eu posso me certificar que eu vou seguir as regras direitinho, posso escolher um bom horário para viajar, se eu não gosto de dirigir à noite, eu vou escolher viajar de dia, ou se eu gosto da noite, eu posso escolher um bom horário para viajar, posso ver se o tempo tá bom para viagem. Então, se eu tomo essas precauções, eu tenho uma certa prevenção, eu prevenir para que o acidente não acontecesse. Então eu vou desfocar do meu medo, porque o meu medo vem com uma certeza absoluta. Eu vou sofrer um acidente. Aí fica gritando na cabeça e criando aquela cadeia catastrófica. Então você pega esse medo, vê o que você está fazendo para que isso não aconteça, entende que tem um certo controle. A partir do momento que você tem um certo controle, certo? Por quê? Você está fazendo a sua parte, mas pode vir um louco do lado de lá e bater no seu carro. Pode. Mas isso você não tem controle, então isso só resta você confiar, como eu disse, em Deus ou na vida, de que vai dar tudo certo. E lembrar, né, gente, quantas vezes eu fui viajar de carro, eu tive esse pensamento, essa certeza que eu vou morrer. Morri? Não morri. Você não morreu, que a gente está aqui, você está me assistindo e eu estou aqui falando. Então, aquele pensamento que vem ansioso, que vem como uma certeza absoluta e que cria essa cadeia catastrófica, a gente já viu e já fiz isso 1 milhão de vezes e 1 milhão de vezes eu estava errada. Ainda bem, né? Então a gente consegue fazer isso, consegue entender que a gente tem um certo controle e o que a gente não tem controle a gente pode confiar. Mas mesmo você praticando o stop, entendendo o seu pensamento, reconhecendo os seus medos, analisando quais são as precauções que você pode tomar para que aquilo não aconteça, o pensamento pode ficar pipocando na sua cabeça mais algumas vezes. Aí entra a metacognição, porque a metacognição ela vem exatamente com essa percepção do pensamento. A primeira coisa que você vai fazer é perceber que aquele pensamento está entrando. O que você faz até hoje? Até hoje, quando surge um pensamento desse na sua cabeça catastrófico, o que você faz? Você gruda nele, como se ele fosse uma verdade absoluta e desencadeia aquela cadeia de pensamentos. A partir do momento que você vem e consegue identificar esse pensamento e não grudar nele, é esse o primeiro passo que você vai fazer da metacognição. A metacognição, você tem um pensamento, você percebe esse pensamento e ao invés de você grudar nele, você vai desgrudar. Porque quando você cria a cadeia catastrófica, você grudou, você colocou ele lá no palco principal, você deixou ele realmente ali no campo de visão e ele virou o protagonista da história. Mas se você percebe o pensamento e ao invés de grudar nele, você desgruda, você tem a chance de abandonar esse pensamento e redirecionar a sua atenção. Porque você já entendeu que esse é um pensamento ansioso, você já entendeu que essa é uma percepção que você está tendo ali e está criando toda essa cadeia, você já conseguiu fazer o stop, você já conseguiu entender, identificar as suas... Na verdade, depois que você fez o stop, né, que você identificou o pensamento, você já entendeu que ele não tem evidências nenhuma, né, que você vai lembrar das experiências anteriores, das milhares de vezes que você ficou realmente assim
preocupado com aquele pensamento e pensando naquilo e nada aconteceu. E aí você vem então com essa proposta de fazer o stop, de identificar o pensamento inicial, de contestar, perceber que ele não faz sentido, lembrar das várias vezes que você criou toda essa catástrofe na sua cabeça e no final não tinha nada a ver, estava tudo errado. Você consegue então identificar quais são as suas preocupações, você consegue ver o que você pode fazer de prevenção, você consegue entender que você tem um certo controle e você consegue entregar, fazer a entrega, confiar. Ok, então o pensamento veio, para quê que você vai grudar nele de novo? Para quê que você vai fazer tudo isso e embarcar nesse ponto novamente? Então, essa é a metacognição, é você perceber que o pensamento está chegando na sua cabeça, desgrudar, abandonar e redirecionar. Eu cito um exemplo prático, bobinho, simples, mas que é verdade. Eu gosto muito de correr e eu moro na praia e eu gosto de correr no calçadão, eu gosto de correr na areia fofa. E eu não nego, eu na verdade não escondo, eu conto para todo mundo que um dos fatores que me faz correr é exatamente para diminuir a minha ansiedade. Se eu prego isso para o meu paciente, eu preciso fazer isso também, né? Então, eu corro para diminuir a ansiedade. Aí um dia de manhã, eu saindo para correr, minha proposta era correr 4 km na areia fofa. Nos primeiros 200 metros eu dou de cara com o quê? Eu dou de cara com um cachorrinho preso, um desses mastros de futevôlei, amarradinho lá no sol, 6 e pouca da manhã. Eu falei, gente, alguém abandonou esse cachorro aqui? E eu comecei, não, mas coitado do cachorro, o cachorro vai... Quem me conhece sabe que eu gosto de cachorro, ali ó, tá ali meu pequenininho que me acompanha em todos os meus atendimentos, só fazendo uma pausa, ele fica ali dormindo, velhinho, então eu gosto muito de cachorro. Como eu gosto muito de cachorro, aquela imagem daquele cachorro preso ali toda hora vinha na minha cabeça. E eu criava a cadeia, coitado do cachorro, vai ficar ali no sol, vai ficar com sede, o dono abandonou, ele vai ficar triste, eu fazia aquela cadeia. Aí eu virei pra mim e falei assim, Querine, para. Você vai correr para diminuir a ansiedade. E aí vai ficar esse tempo todo pensando sobre isso? Melhor você voltar e cuidar do seu cachorro. Mas aí eu tomei a decisão de que não, eu vou continuar correndo, eu vou praticar a metacognição. Então toda a hora, todos os momentos que voltava na minha mente a imagem do cachorrinho, eu percebia, porque o primeiro passo é esse da percepção, é exatamente perceber o pensamento. Eu percebia que o pensamento estava entrando na minha mente, aí eu, ok, eu já vi que você veio, mas eu vou desgrudar de você, eu vou abandonar e eu vou redirecionar meu pensamento, porque na hora que eu voltar, se o cachorro estiver lá, eu levo ele para casa e dou um jeito nele. E assim eu consegui fazer a minha corrida. Todo momento que o pensamento vinha, eu conseguia receber aquele pensamento, perceber aquele pensamento, não vou ficar pensando nisso agora não, porque não vai adiantar nada, e desgrudava e aí eu prestava atenção no barulho da onda, no sol batendo, nas pessoas que eu estava, eu ressignificava. Ajuda muito fazer a metacognição quando você pratica lá, entende o modelo cognitivo em que você percebe o pensamento que está vindo, consegue fazer a técnica stop, para voltar no pensamento primeiro, consegue, depois que você identificou, contestar ou validar. O que adiantava eu ficar correndo ali, pensando no cachorro, tal, não, eu voltar. E quando vem um acidente, alguma coisa assim, não, de novo eu estou pensando na viagem, de novo eu estou preocupada com isso, então não, eu já contestei, já vi, já pratiquei a preocupação versus precaução, controle versus confiança, então eu posso deixar esse pensamento ir, ao invés de me grudar nele. Uma outra exemplo bacana, um paciente, por exemplo, que tem medo de andar de avião. Ele me procura com esse medo de andar de avião. Então, o que ele faz, na verdade? Só de comprar a passagem, comprei a passagem, ele já começa, vou morrer. Aí já cria toda aquela cadeia catastrófica que já está se vendo lá no final, já está até distribuindo os bens dele e vira um caos a vida porque ele está achando que ele vai morrer no acidente. Então, aqui a gente precisa praticar muito a metacognição. Ele vai entender, ele vai identificar o pensamento, ele vai contestar,
que está me fazendo pensar que eu vou morrer nessa viagem? Comprei uma passagem numa empresa, não sei não, viu? Organização Tabajara, não faço ideia do que é, vive tendo acidente. É melhor você vender sua passagem, então deixar ela para lá e comprar uma numa empresa boa. Não, mas eu comprei numa empresa boa, tá tudo certo. Aí você fez o quê? Você contestou esse seu pensamento e viu que não faz sentido. E aí você vai lembrar das experiências anteriores. Quantas vezes, se não foi uma viagem de avião, de repente é a primeira vez da pessoa, ou se a pessoa está acostumada a viajar de avião e toda vez ela pensa isso. Quantas vezes eu pensei que eu ia morrer? Pensei não, tinha certeza que eu ia morrer, morri não. Tô aqui, né? Tô aqui te ouvindo, tô aqui falando para você, não morri. Então ali a gente consegue ver que não faz sentido. Mas a viagem é daqui a um mês. Então, todas as vezes que vier viagem na cabeça, eu vou morrer, a pessoa vai praticar a metacognição. Eu estou percebendo que eu estou pensando novamente na viagem, que novamente eu estou pensando que eu posso sofrer um acidente. Então você vai acolher esse pensamento, perceber, mas você vai desgrudar, vai abandonar para não criar aquela cadeia catastrófica e vai redirecionar. E eu peço para redirecionar o quê? Desfoca do translado, porque o seu medo é de morrer no translado. Então foca para aonde você vai e o que você vai fazer lá. É um local que você já conhece? É um local que você não conhece? Pesquisa o que eu quero passear, onde eu quero ir, quais os restaurantes eu quero frequentar, as pessoas que eu vou encontrar, porque aí toda vez que vier esse medo do acidente, você vai perceber o pensamento e vai falar assim, não, preciso ficar grudado nisso não, vai abandonar, desgrudar e abandonar o pensamento, então redirecionar para o que vem depois. Chegou o momento de ir para o aeroporto, mesma coisa, desfocar do momento do translado, convenhamos gente, o voo de avião ele não é assim tão confortável dependendo, né? O barulho, se você estiver na classe econômica, a poltrona é apertada, a gente fica com dor nas pernas, o próprio questão do aeroporto de um para o outro, cansa, então não é essa mil maravilha não, mas vale a pena. Então vale a pena você se esforçar nisso, por quê? Porque depois você vai chegar no lugar bom, então você vai redirecionar o seu pensamento para esses pontos. Então a metacognição é isso, é você perceber, desgrudar, abandonar e redirecionar para outro pensamento. Vale a pena praticar e eu volto a dizer, atividade física, exercícios aeróbicos ajudam a diminuir a ansiedade, liberando endorfina e dopamina. A meditação desacelera seus pensamentos para que você possa olhar com mais clareza e vivenciar tudo de uma maneira bem diferente, ok? Até o nosso próximo vídeo aqui dos membros. Beijos para todos!